Olá, o Frente a Frente com o Toninho de hoje estamos recebendo a Fernanda, ela que é empreendedora, empresária, e hoje nós vamos bater um papo sobre licitação, desde quando licitação é crime. Fernanda, quero dizer que é uma honra te receber hoje aqui no Frente a Frente com o Toninho, seja bem-vinda. Quem é a Fernanda? Obrigado, Toninho. Primeiramente, quero agradecê-lo pela presença, pelo convite, por estar aqui com você, pela confiança no meu trabalho, no profissionalismo e estar aqui com você hoje. A Fernanda, meu nome é Fernanda Fernandes, estou em Indaiatuba já há mais de 20 anos e atuo no segmento de licitações públicas. Fernanda, desde quando a licitação passa a ser crime? A licitação em si, ela tem um tabu muito grande. Licitação não é crime e ela não tem nenhum procedimento ilegal. A licitação, o que é ela? Ela é um procedimento onde os órgãos públicos fazem a contratação das empresas de uma forma clara e objetiva. Tanto que a licitação, ela tem a maior transparência possível para qualquer pessoa visualizar e ter acesso desde o início de quando vai haver a contratação do órgão e também do tipo de objeto a ser contratado. Então, qualquer cidadão comum pode pedir a vista do processo inteiro, desde onde vem a verba para aquela contratação, como está o processo inteiro, quem é o órgão que foi contratante, quem é o contratado, se o serviço está sendo executado, se o material foi entregue. Então, a licitação é um procedimento 100% transparente. Tanto que é um procedimento legal e não existe crime algum nesse processo. Que bacana. Fernanda, desde quando a licitação ela passa a ser lícita e quando ela é crime, por quê? Porque o que mais a gente vê hoje através da licitação é uma questão de fraude. Quando isso acontece? E como isso acontece? É uma boa pergunta, porque as pessoas confundem muito essa questão. A mídia em si, ela foca muito no lado negativo, no que acontece de ruim. Por exemplo, a fraude acontece sim, em alguns casos, mas no nosso dia a dia de trabalho com licitação, comigo, por exemplo, eu nunca presenciei nem de parceiros próximos. As fraudes normalmente são de contratos muito grandes, que envolvem muito dinheiro, e são licitações que elas são direcionadas especificamente àquela empresa, que onde pessoas de alto escalão montam o edital, onde tem várias pessoas envolvidas, por ser um processo transparente, todas as pessoas que participam do processo licitatório têm que estar envolvidas nessa fraude. A licitação, a fraude em si sozinha, ela não acontece, é um conjunto de pessoas. Então, por isso que eu digo com propriedade que é muito difícil para você conseguir participar de uma licitação dentro dessa questão de fraude, porque a licitação são muitas pessoas envolvidas até ela de fato acontecer. Então, o caminho da fraude é quando já se tem a má intenção na contratação e dentro do órgão, onde junta o mal intencionado, que é a pessoa ligada a quem está no órgão, monta um edital direcionado àquela empresa específica, fazem regras e cláusulas específicas para aquela empresa, mas uma empresa de bem que vê ou desconfiar de algo assim, pode pedir impugnação ao edital, se perceber que há fraude ou se perceber que há algo diferente do comum, que está privilegiando alguma empresa. Então, eu posso pedir impugnação do edital, posso denunciar para o Ministério Público, como eu posso lutar pelos meus direitos referentes se eu perceber que eu estou levando desvantagem em qualquer edital. Fernanda, quem pode participar da licitação? É uma pergunta também muito importante, porque as pessoas às vezes têm dúvidas. Tanto que as licitações que participamos acaba sendo desleal, eu falo a participação, pela pouca concorrência. As pessoas não participam e não vendem para o governo por não saber os procedimentos. Já aconteceu várias vezes de participarmos sozinhos, sem nenhuma concorrência, sem nenhum concorrente participando, por não ter empresas que buscam para fornecer para o governo.
Quais tipos de empresas e fornecedores podem vender para o governo? Qualquer empresa cadastrada no cadastro da Receita Federal que tenha CNPJ. Pessoa física pode participar? Pode também. Então, o órgão contrata tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. MEI pode participar? Pode também. E o que o governo compra? O governo compra tudo. Eu sempre dou o exemplo. O governo compra desde uma caneta a um helicóptero para o Exército Brasileiro. Qualquer coisa que você vê, que você imaginar, o governo licita, compra. Esse copo é um copo de vidro que você encontra em qualquer lugar, o governo compra. A água que eu estou tomando aqui, o governo compra. Álcool em gel, o governo compra. O celular, o governo compra. Tudo através de licitação ou pregão. Isso. É tudo transparente e o governo, ele tem as suas plataformas. Eu falo que se a empresa ela não quiser ser pública, ela não pode trabalhar para o governo. A partir do momento que a empresa decide trabalhar para o governo, prestar o seu serviço para o governo, ela está apta a ser transparente, qualquer pessoa ter acesso às suas informações. Por quê? Como é órgão público, tudo que tem dentro do órgão se torna público. Contratos, a contratação, o material contratado, o que ele está comprando, o valor que ele está pagando, quem ele contratou, se a empresa recebeu, se a empresa não recebeu, quando ela recebeu, você tem acesso a tudo. Então, é 100% transparente. E os órgãos públicos têm um portal onde ele disponibiliza tudo que ele está contratando nesse momento. Para você ter ideia, o governo ele tem um gasto anual de mais de 90 bilhões de reais de compras de materiais e serviços. Então, é muita coisa. O governo compra muita coisa. Fernanda, o cidadão comum, como ele faz para acompanhar esse processo de licitação? Como ele faz para acompanhar as contas do governo? E isso em nível municipal, como funciona? Vamos lá. Qualquer cidadão tem acesso a tudo, todas as contas, desde quando abre o processo de licitação à execução do contrato em si. Então, eu vou te dar um exemplo do órgão municipal. Nós estamos na cidade de Indaiatuba, temos a Prefeitura de Indaiatuba que faz processos licitatórios para toda a contratação da cidade. Escolas municipais, todos os órgãos municipais da cidade, as licitações acontecem dentro da Prefeitura. Então, um exemplo, a Prefeitura está com uma licitação em aberto para a contratação de 5.000 camisetas para as unidades escolares municipais. E você tem uma empresa, você tem interesse de participar. Eu tenho uma empresa pequena, eu tenho vontade de participar, eu quero saber como funciona, eu quero saber o processo inteiro. Você pode ir até a Prefeitura, pedir para falar no setor de licitação, toda a Prefeitura tem um setor de licitação, e você vai falar, eu quero ver o processo da licitação, da contratação das 5.000 camisetas do município. Eles vão te entregar uma pasta, talvez eles peçam para você fazer um cadastro, mas nada burocrático. Eles te dão uma pasta onde tem todo o processo. Esse processo é desde o início, qual órgão requisitante, o órgão faz a requisição inicial, eu preciso de 5.000 camisetas escolares. Depois dessa requisição inicial, vai para os 3 orçamentos. Aí eles pedem os 3 orçamentos de mercado. Então, lá dentro dessa pasta, esse processo, tem o nome das empresas que forneceram esses orçamentos. Normalmente, eles dão orçamentos de mercado e são empresas atuantes no mercado. Dentro desses 3 orçamentos, tira a média aritmética, faz a média aritmética. Depois que fez os 3 orçamentos, o órgão vai solicitar verba para fazer essa contratação. Depois que a verba veio para fazer essa contratação, que você já tem ela disponível, seja por recurso de convênio ou recurso próprio, a verba está disponível, aí sim é elaborado o edital com as cláusulas e as exigências de cada empresa e montado o processo com o dia e horário da licitação para concorrer àquele objeto. Só que qualquer cidadão, qualquer pessoa tem acesso, você pode ir até a Prefeitura ou solicitar no órgão, seja federal, estadual, o processo que eles têm a obrigação de fornecer.
Muito bom. Ficou explícito. Fernanda, por exemplo, se uma empresa de asfalto, ela ganha a licitação e aí ela fabrica lá, produz aquele asfalto, como um cidadão pode acompanhar? Tem espessura, milímetro? Como funciona esse negócio todo aí que a gente não entende muito bem? Como funciona? Sim, no edital que acompanha o processo licitatório, o edital já é um contrato. Antes de participarmos da licitação em si, ele coloca as especificações. No caso do asfalto, lá na licitação vai se colocar o asfalto que for fornecido tem que ter 3,5 centímetros de espessura, tem que atingir a temperatura de 150 graus. Então, lá vai todas as especificações do que tem que conter o material aplicado, o dia da entrega, o prazo de entrega da obra, tudo. E o cidadão, ele pode acompanhar a execução do contrato. Então, se no contrato, o exemplo que você deu do asfalto, está 3,5 centímetros e a empresa lá, você mediu, está 2 centímetros, a empresa pode ser penalizada. Só cortando aqui, Fernanda, na nossa cidade, às vezes a gente vê eles, não dá meio centímetro, tem ponto, não é isso, diretor? A coisa é feia em Indaiatuba. Às vezes a gente passa em algum local, o pessoal faz asfalto hoje, e amanhã o negócio já arrebentou, que coisa. Parece que não tem fiscalização. Então, aqui em Indaiatuba o que acontece, que a gente tem visto diariamente, é os recapeamentos. São feitos pela própria prefeitura. Tanto que na questão de asfalto, em Indaiatuba eu não vi ainda empresas terceiras executando o serviço. Aqui em Indaiatuba nós temos visto os próprios servidores públicos executando esse tipo de serviço. Então, quando é o próprio servidor, a própria prefeitura que tem seu material, que tem seus equipamentos e executa o serviço, claro que tem que ter exigência também, mas não se tem a licitação para ter um contrato, para você exigir aquele tipo de serviço da forma que tem que ser feito. Bacana. Fernanda, nós já falamos de licitação, ficou bem explícito sobre esse assunto. Fernanda, eu tenho uma empresa, e como eu faço para colocar essa empresa no governo? Existe empresa especializada que me ajuda a chegar no órgão público através, preparar toda a documentação para que eu venha colocar minha empresa para participar de licitação? Como eu faço? Existe essa coisa toda? É fácil, é difícil? Isso funciona? Dá para conseguir? Fala para nós sobre esse assunto. Bem polêmico, Sim. viu? Sim, como eu falei no início, a maioria das empresas, nós temos no mercado muitas empresas capacitadas, muitas empresas que têm produtos bons para oferecer para o governo e não entra por não ter conhecimento de como entrar e o que fazer. E é um sistema fácil, é burocrático, mas depois que você desvendou o caminho, você voa. É isso que eu sempre digo. Existe sim, nós mesmos somos uma empresa que prestamos assessoria em licitações públicas. Nós trabalhamos assessorando empresas que não têm conhecimento de como vender para o governo. Então, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos desde a captação do edital. Então, um exemplo, você quer vender pneu de carro para os órgãos públicos. Então, eu vou fazer a captação do edital de todas as licitações que tem pneu de carro para comprar. Todos os órgãos do Brasil. Então, eu faço essa captação e você vai me informar qual região você quer atingir. Eu quero trabalhar até 1.000 quilômetros da região que eu estou de Indaiatuba. Então, eu vou te mandar selecionar esses editais, vou mandar para você as oportunidades, as cidades, quantos quilômetros. E você dando feedback de, ok, quero participar, eu tenho interesse, eu vou preparar toda a documentação da sua empresa. Então, você não vai ter a preocupação nenhuma de ir atrás de documento, não sabe de onde tirar, o que é, como conseguir. Então, nós fazemos todo esse trâmite. Até a finalização, nós acompanhamos a sua empresa até a assinatura do contrato. Que bacana. Então, na participação também nós vamos, então tem o eletrônico, nós participamos do eletrônico, tem o presencial, participamos do presencial. E se tiver alguma irregularidade dentro do pregão presencial, nós mesmos entramos com recurso
contra aquela irregularidade ali no momento. Temos todo esse processo jurídico que faz todo esse trâmite para os nossos clientes. Que bacana. Fernanda, e uma empresa pequena, que tem uma rendinha pequena, ela consegue contratar a tua empresa? Sim, consegue Verdade sim. mesmo? Verdade. Tanto que eu vou contar um pouco da história da nossa empresa, como ela surgiu, que é a TAF Assessoria em Licitações. Nós abrimos a nossa empresa em 2015 de construção civil e o nosso sonho era prestar serviço para o governo. A gente abriu a empresa de construção civil, só que nós queríamos prestar serviço para o governo. Como a gente consegue? Como nós vamos atrás? Na onde que vai, como consegue, a gente não sabia para onde ir, que documento fazer. Aí a gente começou a pesquisar na internet e encontramos muitas empresas de assessoria em licitação na região de São Paulo. Só que quando a gente mandava os e-mails ou ligava, a primeira coisa que eles pediam da empresa para assessorar a empresa era o faturamento, que tinha que ter no mínimo R$1 milhão de faturamento. Falou assim, mas eu estou começando, como que eu vou ter um faturamento de R$1 milhão? Não conseguimos nenhuma empresa que aceitasse a nossa empresa para assessorar. Nenhuma dessas empresas aceitou a gente para assessorar, por nossa empresa estar começando a ser pequena. E daí nós conhecemos uma pessoa em Indaiatuba, que trabalhava aqui em Indaiatuba, dentro de uma empresa só fazendo licitação. E ele se propôs a nos ajudar a participar de licitação. Então, foi daí que iniciou, ele começou a nos ajudar e a gente aprender. Então, eu comecei atrás de cursos, nós começamos a nos especializar, estudar muito, estudamos muito. E daí surgiu a ideia, por que não abrir a empresa de assessoria de licitações para empresas pequenas, que como a gente teve dificuldade de inserir nesse mercado, a maioria das empresas não entra porque não tem essa oportunidade de ter empresas que abrem as portas, que pega na mão e que vai junto, que mostra o caminho. Então, a gente abriu essa empresa dentro da nossa dificuldade. Que bacana, isso é muito bom. Acredito que é algo que realmente vem para somar e muitas empresas que querem chegar até os governos municipal, estadual e federal precisam da sua empresa. Outra pergunta, Fernanda. Nessa época de pandemia, de lockdown, como vocês estão fazendo como empresa para sobreviver? Para você ter ideia, o ramo de compras públicas não teve crise nenhuma. Esse ano de 2021 está sendo o recorde de contratações dos últimos anos nos órgãos públicos. Então, quem vende para o setor público não está em crise, porque não parou de vender, o governo continua comprando e comprando muito. O governo é um cliente potencial gigantesco que as empresas não aprenderam a explorar. Nem 1/3 das empresas existentes no Brasil vende para o governo. E o governo ele quer comprar, ele só quer ter o produto para comprar. As empresas têm que ter o produto para oferecer e o governo quer comprar. Então, eu falo que nessa crise, quem está desbravando vender para o governo está se saindo muito bem. Para você ter uma ideia, hoje mesmo meu esposo estava vendo uma licitação que deu deserta, não foi nenhuma empresa. A Prefeitura de São José do Rio Preto, depois quem quiser dar uma olhada na página deles, quer contratar uma empresa para fornecer carne para o zoológico da cidade. Não apareceu nenhuma empresa para vender carne para o zoológico da cidade. E são contratações em atacado. Então, não é para você ir ali e fornecer 10 quilos de carne. É para você fornecer muitos, mais de 1.000 quilos de carne, um exemplo. Então, o governo quer comprar e ele precisa das empresas para vender e às vezes não tem. Fernanda, outra pergunta. O setor público dá muito calote? Então, esse também é um assunto muito polêmico, que muitas empresas falam sobre isso. Eu não entro no setor público porque ele não paga. Qual é o grande diferencial antes de entrar para participar ou para você contratar? Você faz uma pesquisa como se você fosse vender para uma pessoa privada. Você vai comprar numa loja, ela faz consulta SPC, Serasa, no governo não tem isso, essa questão de SPC, Serasa. Mas você pode pesquisar se o órgão paga em dia, se ele está em dia com os seus fornecedores, se o órgão tem restrição,
se o dinheiro está em caixa, se é recursos próprios, se não é, se é convênio. E muitos casos de o governo, às vezes, atrasar o pagamento, o governo ele não deixa de pagar. Pode acontecer de ele atrasar. Ele pode atrasar por você entregar um produto fora dos métodos, das características solicitadas. Então, ele regulariza o pagamento assim que você entregar o produto conforme solicitado. Ou, se uma obra está sendo executada e ela teve algum erro ou alguma diferença de planilha ou cronograma, ele pode atrasar o pagamento até você regularizar. Então, o governo é muito rígido na questão de pagamento. E também pode acontecer quando você participa da licitação e for verba de convênios, que o dinheiro não... Você participa da licitação e você sabe de onde é a verba. Se ela está no caixa da prefeitura, um exemplo, ou se ela é de fora. Então, no caso, se é um convênio do governo federal. Então, depois que você entregou o seu produto, você emitiu a nota, essa nota vai lá para o convênio do governo federal, para alguém do convênio atestar que o seu produto foi entregue. Então, esse trâmite às vezes demora. Então, acontece o atraso, porque depende de terceiros, de outros órgãos para liberar a sua verba. Só que os órgãos públicos não podem deixar de pagar fornecedor, assim como nenhuma empresa, mas o órgão público nessa questão de pagamento é muito sério. Se ele deixar o município, se deixar de pagar um fornecedor por má fé, o próprio prefeito pode responder por improbidade administrativa. Então é muito sério. Ele não pode simplesmente deixar de pagar. Quando você participa, a verba, o valor a ser pago pelo seu produto tem que estar em caixa e tem que estar lá identificado onde está o valor para ser pago pelo seu produto. Fernanda, você que é multifunção, trabalha de A a Z, faz muitas coisas. Fernanda, eu tenho um amigo que ele se formou em engenheiro civil e ele está com muita dificuldade hoje em fazer estágio, né? E você precisa de um estágio para você concluir a sua faculdade, né? É o famoso TCC. O que pode se fazer hoje, você que trabalha nesse ramo de licitação, para ajudar pessoas que acabaram de se formar? Então, foi até importante você abordar esse assunto, que é uma das áreas que nós estamos focando agora. Poucos sabem, nós temos, além da empresa de assessoria em licitações públicas, nós temos a empresa de construção civil e pavimentação asfáltica, que presta serviço 100% para o governo. Então, hoje, nós, desse mercado e visualizando o mercado da engenharia civil, cresceu muito. Mas da mesma forma que cresceu, no mercado inchou, no mercado privado não está tendo oportunidades para os engenheiros civis formados agora. E no mercado dos órgãos públicos, obras públicas, está em falta muitas obras acontecendo e poucos engenheiros sem saber os trâmites para chegar até elas. Então, nós agora estamos elaborando um curso e focando nessa área, que é para ajudar o engenheiro, quando ele sai da faculdade, o caminho que ele pode seguir desde o início. Eu não sei nada, não sei para onde ir. Desde o início, como captar a primeira obra sem ter experiência e expertise no assunto. Então, ajudar o engenheiro civil a entrar no mercado, a injetar no mercado. A gente sabe que o mercado privado ele tem que ser desbravado e a concorrência hoje é gigantesca. Então, a gente consegue dar essa assessoria para os engenheiros civis desde do início, desde captação da primeira obra, o que ele precisa ter, os seus documentos, até ir começar com obras pequenas, para ir aprendendo, ter um segmento específico, se ele quiser, numa área específica, e alavancando até ele chegar à meta e ao objetivo dele. Mas é um mercado fantástico que eu visualizo hoje para os engenheiros que estão se formando e não têm oportunidade no mercado de trabalho. Às vezes fica batendo de porta em porta, buscando oportunidade em empresas privadas e tem um mercado gigante que é o público para ser desbravado e às vezes eles não têm conhecimento para entrar nesse mercado.
Fernando, o engenheiro civil que acabou de se formar e não sabe como fazer esses trâmites aí, o que eles podem fazer e como eles entram em contato com a Fernanda, a empresa da Fernanda, para dar alavancada nesse assunto aí, que é o estágio, essa coisa aí que é tão burocrático. O que é preciso? Pode entrar em contato com a gente através das redes sociais. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Fernanda Fernandes Negócios, e o da TAF Assessoria, que é TAF Assessoria. Só entrar em contato, pode mandar um direct que eu mesmo respondo e podemos marcar uma reunião no nosso escritório, que fica aqui em Dayatuba mesmo. Estamos à disposição para ajudar a todos. Vamos começar algumas lives no Instagram, tirando mais dúvidas sobre esse novo segmento para os engenheiros. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Fernanda, aquele engenheiro que acabou de se formar está com uma dívida desse tamanho, ele tem condição de contratar a sua empresa? Tem sim. Assim que o engenheiro nos procurar, a gente vai apresentar a proposta, ele vai entender que a nossa empresa ela está aberta para o pequeno, para o médio e para o grande. Que bacana. Independente da situação e da forma que a empresa está. Eu falo, quem procura hoje trabalho, contrato, quem está já em cima no auge não vai nos procurar. Então, quem procura é quem quer entrar, quem quer começar, quem quer contratar. Então, nós estamos dispostos a isso. Esse foi o Frente a Frente com o Toninho, a nossa entrevistada de hoje, a Fernanda. Nós falamos de licitação, também trouxemos fato em relação aos engenheiros que acabaram de se formar, estão passando aí por dificuldade, não sabe como resolver a sua situação. Contrata a Fernanda, ela que é experta aí nesse assunto, e ela vai poder te ajudar, tá? Entre em contato com ela, porque ela tem bastante conhecimento sobre esse assunto. Fernanda, quero dizer que foi uma honra te receber aqui no Frente a Frente com o Toninho. Obrigado mesmo, de coração, viu? Estamos sempre à tua disposição. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui. Toninho, muito obrigado de coração pela honra de estar aqui com você, por estar confiando em mim, no meu trabalho. Agradeço a todos os telespectadores que estão aqui assistindo. E nos acompanhe nas redes sociais, estou à disposição, @Fernanda Fernandes Negócios e @TAF Assessoria. E quem quiser acompanhar a nossa empresa de construção civil e conhecer os nossos trabalhos que nós executamos, que é só para o governo, é @Grupo Conceito com 2T Soluções, lá no Instagram. Obrigado a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Quero agradecer você, telespectadores. Um beijo no coração de cada um de vocês. E assim, até a próxima gravação, se Deus nos permitir.